Oi, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom estar com vocês novamente. Vamos na continuação do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Parte 2. Antes de iniciar efetivamente a parte 2, durante a semana, eu sempre peço, a participação do pessoal da classe virtual, para que me procure, para que coloque dúvidas. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Em algumas situações, eu aproveito a dúvida e insiro na, nesse encontro semanal que a gente tem. E esse é um exemplo que eu vou colocar agora. Uma pessoa me procurou e colocou o seguinte: Ô Flávio, no outro capítulo, você comentou que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ele estava dialogando com Pilatos, né? Enfim, eu imaginei aquela cena e nesse capítulo você coloca: há muitas moradas na casa do meu pai. Então, em que contexto que Jesus disse isso? Porque eu entendi, né? Na dúvida dela, a outra frase havia toda uma cena que poderia ser colocada, né? Jesus conversando com Pilatos e respondeu aquilo. No caso desta frase, o que eu posso colocar é que momento que Jesus expressou essa frase. Na época, o Lázaro tinha adoecido e as irmãs Maria e Marta, elas pedem que Jesus venha até elas, né? Só que Jesus estava distante 2 dias de Betânia, que é a cidade onde Lázaro e a sua família estavam. Então, para ele se deslocar, eram 2 dias, né? E tudo andando, tudo a pé, né? Nesse tempo, Lázaro é enterrado e Jesus, ao chegar lá, Lázaro já estava, portanto, sepultado. Jesus chega e desperta Lázaro do seu letargo, pois evidentemente, se Lázaro estivesse de fato morto, Jesus não poderia devolvê-lo à vida. Na verdade, era um caso de letargia. E Jesus, com seu fluido vital, restitui a saúde a Lázaro. E esse fato acaba provocando uma grande repercussão na região. Estávamos aqui vivendo 6 dias antes da Páscoa judaica. Os fariseus e muitas outras pessoas preocupadas com a atuação de Jesus, tanto que quando ocorre esse fato, né, tido como ressurreição, os fariseus ficaram sabendo e se reúnem no templo e junto a sacerdotes, enfim. E alguém chega até a sugerir que Lázaro fosse morto, porque assim todo esse burburinho acabaria e não daria toda essa dimensão que estava sendo dada para a ressurreição de Lázaro. Mas enfim, isso não ocorreu. De Betânia, onde Jesus estava, ele segue para Jerusalém. Ao chegar, as pessoas o recebem festivamente, que é aquela passagem em que as ruas são enfeitadas com folhas de palmeiras, né? Com flores. Mas Jesus sabia de toda a conspiração que estava sendo armada contra ele. Ele reúne os discípulos e comemora a Páscoa judaica, que vocês sabem não tem nada a ver com a Páscoa católica.
A Páscoa judaica se referia à saída dos hebreus do Egito. Nessa reunião, que era o último encontro, né? Entre eles, Jesus vê a necessidade de alertá-los acerca das dificuldades, dos compromissos que eles iriam assumir. Mas também, claro, coloca uma posição ali de proteção, de conforto, de esperança a todos eles. Aí é nessa reunião que Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo que aquela era a maneira de ser do cristão, ou seja, de servir com humildade. Chama-os de filhos. Recomenda que primeiramente ame uns aos outros. Aqui ele previne Pedro acerca de uma possível fraqueza. Ou seja, tudo que estava sendo tramado, Jesus não desconhecia. É quando os conforta, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. É nessa afirmação que Jesus, considerando que estamos, né, a gente está agora no 3º capítulo, né? A gente vai encontrar aqui, nesse estudo, nesse início de estudo, os 3 princípios fundamentais da doutrina espírita. Vocês lembram? No 1º capítulo, nos traz a unidade, na unidade divina. Não vim destruir a lei. No 2º capítulo, meu reino não é deste mundo, fala do quê? Da imortalidade. E no 3º, neste que estamos vendo a pluralidade dos mundos habitados. Ok? Respondi? Então vamos começar. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí continua: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Ok? Então, no início aqui fala: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes. Bem, essa questão aqui, conforme foi colocado, quanto mais materialista for o mundo, menos avançados serão os espíritos que estão ali. Materialismo, claro, né? Quanto à importância que dou às coisas desse mundo. Da pessoa que aceita o cargo corrupto apenas pelo dinheiro, né? Vemos tantos casos assim, das pessoas que fazem tantas coisas absurdas para a conquista daquele objetivo material, né? Nesse caso aqui, estamos falando da diferença dos mundos, das diferenças dos mundos primitivos, expiação e provas, enfim.
Foi feito aqui uma arte para que vocês entendam melhor as diferenças entre esses mundos. Olha só, bonitinho, né? Vamos lá. Começando aqui de baixo para cima. Primitivos. São as primeiras encarnações humanas. Depois subindo, tá vendo aqui essa nuvem com raios e trovões, né? Depois provas e expiações, tá vendo que abriu um pouquinho o tempo, né? Onde predomina o mal. Subindo um pouquinho, as nuvens já começaram a clarear, ó, regeneração. Término das expiações e ganho de novas forças. Ditosos. Aqui, nesse mundo, ó o sol bonito aqui, ó, predomínio do bem. No quinto, os mundos divinos, onde habitados por espíritos depurados, onde reina o bem. Então, para dando uma passadinha rápida aqui, nos mundos primitivos é onde está a violência, aquelas atitudes animalizadas, né? No segundo, nas provas e expiações, que é onde nós estamos, né? É um mundo onde não há tanta punição, o mal predomina também, né? É claro que você fala assim, mas o mal é um mundo onde o mal impera? Não, há o bem também nas provas e expiações, mas o mal predomina acima do bem. Vamos falar assim, no caso dos primitivos. É uma terra selvagem. Imagina aqueles homens das cavernas. Eu vou matar, eu posso matar, eu vou morrer também se eu, se eu não fugir, eu acabo morrendo. O negócio assim é matar ou morrer, né? É a luta e a fuga. Tudo muito rudimentar. Não há leis estabelecidas. Passando o primitivo, eu vou para o mundo das provas e expiações. No primitivo, eu começo a desenvolver um leve senso moral. E o meu cognitivo começa a perceber que se eu elaborar melhor as coisas, eu terei mais sucesso. Aí eu faço o quê? Eu faço a lança, eu faço a faca, a cunha, a roda. Aí eu começo a conhecer as minhas capacidades. No mundo das provas e expiações, que exemplos a gente pode colocar? No mundo das provas e expiações, imagina um aluno que tem prova todo dia. E quando não tem, está de castigo. É isso que é o mundo de provas e expiações. Tudo que acontece é para que você seja testado, é para que seja testado aquilo que você aprendeu lá no mundo primitivo. É como se dissesse, agora que você aprendeu o básico, vamos te colocar num mundo onde você possa explicar o que você aprendeu. Um lugar que tem leis, um lugar que tem regras. Esse é o mundo de provas e expiações. Aí o espírito vem para cá, aí ele sofre, ele sua, ele quer desistir, ele se revolta, ele quer cometer suicídio, ele bebe, ele fuma, ele se droga, chora, ama, desilude. Tudo que significa estar no planeta Terra. Ao final dessa jornada, tá assim, né? Imagina, depois de toda essa trajetória, tá quebrado, dilacerado. Fala assim, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Onde que ele vai descansar? No mundo de regeneração. Por isso que se chama regeneração. É para regenerar o indivíduo que está muito machucado, vamos colocar assim. É como se dissesse, agora você vai poder usufruir um pouco de tudo aquilo que você fez.
só que com menos pressões. Aí as expiações terminam, mas continuam algumas provas. Chegando no regeneração, ele vai evoluir para onde? Para o ditoso, que é onde está aqui, ó, predomina o bem. Por último, o mundo divino, que é habitado por espíritos depurados, onde reina o bem. Ou seja, não tem espaço para maldade. Aí no próximo quadro eu tentei deixar de uma forma bem específica cada um desses mundos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, a forma humana sem nenhuma beleza, inteligência e modos rudimentares, carentes de indústria e de invenções, passam a vida na busca de alimentos, são os homens das cavernas, né? Sem noções de justiça, a força bruta é a única lei. Depois, mundos de expiação e provas. Aqui a superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem como estrangeiros expulsos de mundos melhores. A Terra é um exemplo dessa categoria de mundos, como a gente já colocou. O próximo mundo, mundo de regeneração. Transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. Orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Ainda têm de suportar provas, porém sem as angústias da expiação. Os mundos ditosos ou felizes, nesse caso a forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada. Sentidos mais apurados, locomoção facilitada pela leveza dos corpos. A infância aqui, curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições de supremacia. Sem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo o que seja fruto do egoísmo e do orgulho. O mal não existe. E o mundo celeste, o último aqui, morada dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão de pensamento. A felicidade é completa, vez que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, tudo é amor, caridade e justiça. Ok? Vamos em frente. 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar para atingir a perfeição. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem ele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, se eu estou num planeta de prova e expiação, eu não vou ficar preso na Terra para sempre. E eu não terei que passar pelo estágio evolutivo da Terra para chegar a ser divino. Entenderam? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Terra poderá se tornar um planeta divino, mas não significa que eu deva esperar o tempo da Terra. Se eu avancei mais rápido que a Terra, e já sou um espírito que merece a regeneração, então eu serei alçado a outra etapa, entendeu? Eu vou ser alçado para uma etapa superior. Eu posso, no entanto, escolher ficar. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado para atuar em um mundo superior, mas ele preferiu ficar.
Mas eu, que sou um espírito de provas e expiações, eu não tenho direito à escolha. Então, eu não tenho mérito para estar lá. Ok? Quando, continuando aqui, quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, né, se eu estou na sexta série, depois eu passo para a sétima, depois eu passo para a oitava, e assim, etapa por etapa. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. E é uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Ou seja, a Terra está na fase de provas e expiações, ok? Para onde? Para a regeneração. Se eu sou um espírito de provas e expiações e não quero evoluir, então eu não sirvo mais para a Terra. Então eu irei para um planeta que ainda esteja no estágio de provas e expiações. Eu não vou subir. Eu vou me manter no nível que eu estou. Então, por exemplo, eu vou nascer novamente, sei lá, eu vou nascer em 1250. É claro que eu vou trazer nessa nova oportunidade alguns conhecimentos que fruto da evolução que eu tive até aquele momento, né? Vamos lá. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste, coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. 7 bilhões de habitantes e somos apenas uma aldeia de humanos. Nós estamos dentro de uma sala de aula. Nós estamos dentro apenas de uma sala de aula. Conseguem acompanhar? E nessa sala, há aquele aluno bagunceiro, há aquele que presta atenção, há o disperso, que parece que nem está ali. E nós somos esses alunos que a cada dia aprendemos algo novo. Se eu imagino que a Terra é o centro do universo e que tudo se resume a isso aqui, eu não me mexo, concorda? Eu não trabalho para mudar, para evoluir. Se eu vejo a Terra como uma pequena parte de um todo, eu passo a ser uma pessoa que pensa no outro, deixando de ter uma postura egoísta. Vamos pensar nisso, né? 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia
quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Forte, né? E foi, assim, extremamente didático esse texto. Ficou claro para vocês? A terra seria um hospital, uma prisão, ou talvez uma casa de correção. Ou seja, aqui na terra tem os doentes, aqui na terra tem os criminosos, aqui na terra tem os malucos. Embora esteja todos inseridos em cada uma dessas categorias, que é uma analogia que foi criada, né? Muitos de nós não reconhecemos, muitos de nós não se reconhecem nessa condição, concorda? É como se esses indivíduos saíssem às ruas dizendo: eu sou médico, eu sou professor, eu estou aqui para ajudar os outros, né? É o indivíduo, por exemplo, que faz palestra, mas não trabalha a sua melhoria. Conheço muita gente assim. É o indivíduo que escreve livro apenas com intuito comercial. É o que acha que está aqui para fazer o bem. Fica bem claro o que Kardec coloca. O universo como se fosse uma cidade. E dentro dessa cidade você tem o hospital, tem a cadeia e o centro de correção. A Terra seria exatamente isso. Com seus doentes, com seus criminosos, com seus malucos. São as pessoas precisando do quê? De ajuda. É isso, meus amigos. Essa é a interpretação inicial desse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nos encontramos semana que vem na parte 3 desse estudo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos. Fique com Deus.